Meu nome é Fabrício Velic. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um texto que eu acho muito interessante que se encontra em Lucas 7, mais precisamente a partir do versículo 19. Esse texto ele vai falar sobre João que envia alguns discípulos a Jesus para perguntar: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E esse texto eu acho muito legal, porque alguns pontos eu acho interessante. O primeiro, Jesus não condena a pergunta de João, algo que talvez muitos de nós condenaríamos, porque se a gente lembra as narrativas, dos evangelhos, João foi aquele que batizou Jesus, viu o céu se abrir e, embora tudo isso seja em linguagem metafórica, mas ouviu a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi, e por aí vai. A gente, talvez, se a gente faz uma leitura ingênua do texto, a gente pode pensar assim: olha, pô, mas como assim? João viu o céu se abrindo, João viu algo como pomba descer sobre Jesus e ainda pergunta se ele era o que deveria vir, e por aí vai, e condenar João por isso. Mas Jesus não faz isso. Isso é um ponto interessante. Jesus não condena a dúvida de João. Outro ponto muito interessante: Jesus também não responde explicitamente a João, dizendo, aos discípulos de João, no caso, dizendo: vai lá e diz para ele: sim, sou eu que deveria vir mesmo, então fique tranquilo com isso. Não, Jesus não faz nenhum nem outro. Mas a resposta é muito interessante. E eu vou ler essa resposta, que está lá em Lucas 7, 21 e 22. Diz: logo após a pergunta, diz o texto: na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos, e mandou dizer a João, novamente o texto: ide anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Percebam que na resposta de Jesus não tem um sim explícito, e eu acredito que isso nos dá a pensar muita coisa. Geralmente nós temos a ideia de querer que as respostas divinas sejam em formato de sim e não, de uma maneira bem explícita. Devo fazer determinada coisa, aí vem do céu uma voz que diz sim, ou vem uma voz que diz não, e por aí vai, mas geralmente as respostas divinas não acontecem dessa forma, e eu acho que isso que o texto ele nos leva a pensar. Muitas vezes Deus não vai falar um sim e não explícito, mas ele vai nos dizer: olha a situação ao seu redor, Olhe, perceba a situação ao seu redor e a partir daí, a partir daquilo que você conhece de mim, chegue à conclusão de qual que é a minha vontade nessa situação, que é o que Jesus fez com João. A resposta de Jesus para os discípulos de João foi justamente essa: fez um monte de coisa, aquilo que deu vista aos cegos, curou enfermos, tudo aquilo que era anunciado pelos profetas de que o Messias seria esse que traria a libertação de Deus ao seu povo, e Jesus mostra por meio desses atos que ele estava trazendo justamente isso, e diz aos discípulos de João: vai lá e anuncia isso para João. João, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo quem é Deus e aquilo que o Messias deveria fazer, ele então concluiria que sim, era este o que deveria vir. Então eu acho que esse ensinamento é algo muito interessante para nós pensarmos hoje. Muitas vezes nós buscamos respostas definitivas e diretas da parte de Deus, um sim e não,
mas é no relacionamento com Deus, é no relacionamento que desenvolvemos com Ele, à medida que o conhecemos mais, é que por meio das situações ao nosso redor, por meio daquilo que se mostra, que é o lugar que muitas vezes nós perceberemos qual é a resposta de Deus para aquilo que perguntamos. Bom, era essa pequena reflexão que eu queria trazer. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco maior do que o tem sido de costume, mas eu acho que seria uma reflexão muito legal. É uma reflexão que eu já fiz há algum tempo, é um dos textos do Dom Total isso, e eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, e fica o convite para vocês se inscreverem no meu canal, se assim o desejarem. Até a próxima!